Fala trader, seja muito bem-vindo aqui a esta aula, onde é que eu, Joe, vou conduzir aqui e vou te apresentar toda a nossa estratégia, tá? Uma estratégia bem bacana, uma estratégia aí que você pode estar acrescentando aí no seu arsenal ou quem sabe pode ser a sua estratégia principal, tá? Acredito aí que se você está patinando no mercado, ela vai te trazer um bom direcional, tá? Porque essa estratégia a gente consegue trabalhar ela de três formas. A gente consegue trabalhar de uma forma mais elaborada, ou uma forma mais simples, ou uma forma mais tranquila ali, tá? Bem mais light ali para você, mais conservadora, tá? Então nós temos três tipos aqui. Então eu acredito que vai se adaptar perfeitamente ao seu perfil aí, principalmente para aquelas pessoas que ainda não sabem onde coloca o stop, aonde é que vai o gain, como é que eu trabalho. Essa estratégia é uma estratégia completa, tá bom? Com alguns gatilhos importantes para que você possa fazer. Então fique comigo até o final da aula, que ao final da aula todinha eu vou mostrar e vou desenvolver essa estratégia com você. Já deve ter visto uma breve explicação dela e nessa aula é uma aula completa, onde é que eu vou fazer o passo a passo da montagem dessa estratégia para você, tá bom? Então, preste bastante atenção em todos os passos que eu vou falar aqui dentro, beleza? Então, o primeiro ponto aqui é a gente entender toda a dinâmica da estratégia, para você não ficar perdido, tá bom? Então, vamos aqui comigo aqui para a tela, tá? Primeiro ponto que aqui você já tem uma visão geral da estratégia dela de uma forma mais simples, tá? Que a gente pode utilizar ela dessa forma também, tá? Mas eu vou mostrar todo o desenvolvimento da estratégia para que você saiba o que você está fazendo, tá bom? Então, o primeiro detalhe que eu quero chamar a atenção aqui. Essa aqui é uma estratégia, tá? É uma estratégia objetiva. Como assim objetiva? Ela vai ter os gatilhos corretos para você realizar as operações, tá? Ela vai ter o time de entrada, ela vai ter tudo bonitinho, tudo bem elaborado para você poder fazer as suas operações. Então, obviamente, por ela ser uma estratégia objetiva, ela existe uma taxa de acerto, tá bom? Então, essa taxa de acerto, ela não é uma taxa de acerto exorbitante como muitas pessoas colocam aí no mercado. Ah, estratégia, taxa de acerto de 90%, 80%. Isso basicamente, gente, é um absurdo, né? E aí, o que melhora a relação da taxa de acerto? Por quê? Nessa estratégia aqui, a nossa taxa de acerto, ela fica em torno de 54%, tá? Ela fica em torno de 54% a 60% de retorno, tá? Então ela fica nessa faixa de acerto, tá? Qual que é a grande vantagem dessa operação? Grande vantagem que você tem desse operacional é o seguinte, é a relação risco-retorno. Por que o risco-retorno dela é muito boa? Porque o fator de lucro é sempre positivo. Ou seja, eu sempre perco um para ganhar 1,5. E você pode até colocar para você ganhar 2. Tá? Então, o nosso fator de lucro nessa operação, ela é sempre positiva. Então, a taxa de acerto, ela fica em segundo plano. Exemplo, eu já cheguei a ficar 47% de taxa de acerto nessa operação. E mesmo assim, me mantive positivo ali, cerca de 7, 8% do meu capital alocado. Por que isso? Porque a nossa taxa o nosso risco-retorno, que é o fator de lucro, quanto que eu ganho por operação e o que eu arrisco, é sempre positivo. Sendo que nós temos uma dinâmica de um stop entre 200 a 150 pontos, tá bom? Então, eu estou colocando de 200 a 150 pontos, que vai depender muito também aí de como que você é agressivo ou não. Eu
particularmente, gosto sempre de deixar um stop ali estourando de 150 pontos. Tem vezes que o stop é 90 pontos, às vezes o stop é 80 pontos, tá? Mas que ele nunca passe, tá? Dessa quantidade aqui de pontos, tá bom? Por quê? Eu sempre vou buscar 1,5 em relação a os pontos. Ou seja, eu vou arriscar um desse para pegar 1,5, tá bom? Para buscar 1,5. Então, ou seja, o que que acontece? Vamos lá fazer uma continha aqui bem tranquila para vocês entenderem já a gestão de risco e nós vamos ir trabalhando nessa gestão de risco durante a estratégia, tá bom? Primeiro ponto é saber disso. Se eu estou colocando meu stop de 100 pontos, eu vou buscar 1,5. O que eu vou buscar 1,5? Eu vou buscar 150 pontos. Então, isso significa que o quê? Que eu tenho que ter, tá? Já em mente o meu ganho, o meu loss do dia, quanto que eu posso perder, qual que é a porcentagem que eu posso perder, tá? Eu já tenho que ter isso tudo bem definido, porque se eu ficar toda vez que o gatilho entrar, eu ficar fazendo operações, muitas das vezes você vai fazer overtrade. Então, exemplo, o que eu gosto de fazer, o que eu venho para o mercado fazer, né? Eu sempre trabalho com as minhas operações buscando porcentagem, ou seja, eu sempre busco 3% ali, no máximo estourando 5%, tá? Do meu capital destinado a trade, a fazer as operações naquele dia. Para quê? Para que isso me deixe um ponto conservador, para que isso me deixe tranquilo, para que eu possa desenvolver as minhas operações bem tranquilo. Porque existe um cálculo que poucos traders sabem, que é muito importante que você já aprenda já nesta aula sobre isso. Normalmente, nós, traders, operadores, temos, né, a ideia que não, temos que acertar tudo, tudo tem que estar mil maravilhas, tudo tem que estar certo. Porém, não. Entenda-se o seguinte: 40% do seu tempo, tá? 40% de todas as suas operações, ela vai dar errado. Ela vai dar errado. Ou seja, o mercado vai fazer o oposto do que você predispôs a fazer. 40% do tempo ele vai fazer o oposto do que você vai fazer, tá bom? Então, então significa que o quê? 60% do tempo, 60% do tempo, eu vou estar certo. Eu vou estar certo. E nesse 60% do tempo que você vai estar certo, você sempre vai estar ganhando você vai estar sempre ganhando mais meio. Olha só que legal. Eu vou estar sempre na frente. Eu vou estar sempre na frente. Vou fazer um cálculo simples aqui para que você entenda, tá? Uma boa gestão de risco para você aplicar dentro dessa estratégia. Você imagina que nós temos 20 dias, é matemática pura, turma, 20 dias, tá? Para você operar. Desses 20 dias, você vai ficar 9 dias negativos. 9 dias você vai ficar negativo, tá? 9 dias negativos, tá? 9 dias negativos. Tá? Você vai ficar 9 dias, você vai estar negativo. Esquece. Você não vai acertar sempre. Então, a gente está numa estratégia objetiva, onde que tem toda a probabilidade e toda a estatística jogando para dentro do nosso lado. E isso vale para qualquer outra estratégia que você esteja trabalhando. Para qualquer outra estratégia. Beleza? Vamos colocar que você vai ficar 11 dias positivos. Positivo, tá? Positivo. 11 dias positivos, tá bom? E aí, o que isso aqui vai me gerar? Vai me gerar o seguinte, olha só que legal. Presta atenção. Vamos colocar que o nosso gain, tá? Nosso gain barra stop diário é de 200 pontos. É de 200 pontos. Beleza? De 200 pontos. Ali, bem tranquilo. Dentro do stop, 200 pontos. Beleza? Você pode colocar de 200 pontos, 300 pontos, aí vai de acordo com o que você tem aí em relação a contratos
versus capital para você operar, tá bom? Aqui eu só quero te dar um panorama de uma gestão de risco inicial, porque é o que muitas vezes falta para o trade, em qualquer estratégia, é entender a dinâmica da estratégia para que encaixe uma boa gestão de risco. Então, eu estou começando primeiro te mostrando como que você vai trabalhar a gestão de risco, para quando a gente for aplicar a estratégia, você poder ter uma estratégia melhor, tá? Para que você possa ter uma confiabilidade maior na estratégia que você vai estar aplicando, beleza? Então, olha só, o que isso significa? Que, vamos pegar a calculadora aqui, ó. Vou pegar a calculadora bem simples aqui para você, ó. Calculadora bem simples, tá? Para a gente poder pegar aqui, tá? Vamos pegar a calculadora aqui. Vamos tirar tudinho aqui, ó. Significa que em 9 dias, vezes 200 pontos, você vai estar 1.800 pontos negativos. Porém, em 11 dias, vezes 200 pontos, sendo que você, muitas das vezes, vai ficar com menos stops, né? Vai ficar com menos pontos nos stops, mas eu estou colocando 1 para 1, tá bom? Estou colocando 1 para 1. Você vai ter 1.200 pontos positivo, menos 1.800 pontos. A gente vai sobrar aí 400 pontos positivos por contrato, tá bom? Você vai ter aí 400 pontos por contrato. Então, você já consegue fechar a conta no positivo, fazendo de grosso modo, tá? Porque muitas vezes a gente acha que, não, isso, aquilo, outro, não, eu não vou conseguir ficar positivo. Isso, a depender de quantos contratos você esteja operando, isso aqui vai te dar 10%, vai te dar 8% líquido no mês, a depender de quantos contratos você esteja operando, né? Dependendo se você está trabalhando com R$ 500 por contrato, se você está trabalhando com R$ 750 por contrato, já vai te dar uma baita retorno financeiro. Obviamente que a gente sempre quer mais. Mas aqui eu fiz algo de grosso modo, só para você entender como que a gestão de risco ela tem que prevalecer dentro da estratégia e ser respeitada. Tudo que eu vou falar a partir de agora. Por quê? Por se tratar de um operacional, de uma estratégia objetiva, sendo que, se é uma estratégia objetiva, eu tenho todos os meus parâmetros armados, eu tenho todos os meus parâmetros ok, tá bom? Então, olha só, esse aqui é o primeiro passo que a gente vai entender. A gente vai migrar agora direto para o gráfico, para me explicar um pouco para vocês a estratégia em si, para depois a gente voltar e bolar o plano para você ir executando aí, para que você possa otimizar todo esse aprendizado aqui e colocar em prática e fazer como milhares de operadores hoje que utilizam essa estratégia dentro do Acelera Trade e respeitam todo o procedimento que eu estou explicando aqui. Então, bora lá para o gráfico. Vou puxar o gráfico aqui agora para nós, tá? Olha só, já estou com o gráfico aqui aberto na minha tela, todo mundo, creio que você já conhece esse gráfico, é o Profit, tá? É uma estratégia que eu gosto muito de utilizar, ela dentro do mini índice. Essa estratégia, ela foi baseada em dados ali quantitativos, ela foi baseada num conjunto de indicadores, onde que esse conjunto de indicadores, ele me entrega, tá? Ele me entrega uma posição de compra, tá? Sempre ali a favor do movimento ou contra o fluxo do movimento, tá? Assim que o fluxo do movimento vira, ela também ativa, tá? Tanto a favor quanto contra o movimento, beleza? Então, vamos lá. Primeira indicador que nós vamos colocar aqui dentro, tá? Você vai colocar um indicador, você vai clicar com o botão direito, você vai inserir indicador e você vai colocar as bandas de Bollinger, tá? Bandas de Bollinger, a gente fez alguns estudos e é um dos melhores indicadores que hoje eu vejo para a gente poder estar trabalhando em relação à volatilidade de mercado, né? Para a gente poder ver desvio, distorções do preço, tá bom? Eu gosto muito dela porque existe um dado bem importante quando nós falamos de mercado, tá? Que você precisa entender aqui. 70%
do tempo, tá? A gente pode se dizer 70% do tempo, tá? 70% do tempo o mercado ele anda lateral. E é o que as bandas de Bollinger me dá. Eu quero pegar basicamente esses 30% que o tempo que o mercado anda em tendência. Então isso é muito importante que você já saiba. Isso então é um dos motivos que a gente coloca as bandas de Bollinger aqui. Porém, temos um detalhe. Qual detalhe é esse? Eu preciso que você clique com direito aqui nas bandas de Bollinger. Você pode tirar essa média móvel aqui, tá? E trazer o desvio padrão para 1, tá? O desvio padrão nosso vai ser de 1, não vai ser de 2. Eu vou trabalhar com o primeiro desvio. Quando ela sair do primeiro desvio padrão, é aonde é que eu quero fazer o primeiro movimento, tá? Onde é que eu quero, quando ele romper o primeiro desvio aqui, ó, né? Quando ele rompe esse primeiro desvio padrão aqui, é onde é que eu realmente quero entrar no movimento. Quando ele rompe esse primeiro movimentozinho aqui, ó, rompeu a banda de Bollinger aqui, é onde é que eu quero estar entrando no movimento. Então significa que o quê? Eu não vou esperar ele trabalhar no segundo desvio padrão para aumentar a volatilidade. Eu vou entrar no primeiro desvio padrão. Já é um estudo, já é um cálculo mais matemático aqui. O que mais eu vou fazer aqui para me poder incrementar aqui? Eu vou colocar aqui uma média de 34 períodos, tá? Que é uma média que a gente gosta muito de trabalhar, tá? Principalmente, depois vocês podem colocar ela nos 5 minutos, tá? Vocês vão gostar muito de ver ela nos 5 minutos. O que você vai fazer aqui? Você vai colocar ela exponencial, tá bom? Você vai colocar ela exponencial, beleza? Você vai colocar ela exponencial. Peraí que tá. Exponencial 34, beleza. Aplicar, ok. Ok, beleza? A gente vai estar trabalhando aqui com ela exponencial. Está exponencial mesmo? Deixa eu ver de novo aqui, só confirmar aqui. 34 períodos exponencial, isso aí mesmo. Aplicar, ok. Tá bom? Ela tá exponencial, presta bastante atenção, vou fazer de novo. Não é aritmética, olha lá, a aritmética ela muda. É exponencial mesmo, tá? Exponencial, beleza? A gente vai trabalhar com ela exponencial. Ela basicamente vai validar a nossa operação. Se ela vai validar, ela sempre vai estar trabalhando abaixo dessa média para poder validar a operação para a gente, tá bom? Então, ela sempre, por isso que eu sempre falo, ou eu vou pegar o mercado na tendência, né? Olha só, eu vou pegar o mercado na tendência, né? Vou pegar o mercado na tendência, ou eu vou pegar o mercado cortando o fluxo. Eu vou pegar o mercado cortando o fluxo. Ó, olha aqui, ó, cortando o fluxo, tá? Contra o fluxo, tá vendo? Vou trabalhar numa dessas duas posições, tá bom? Então, bem tranquilinho até agora. E aí, eu vou acrescentando outros indicadores para fazer a validação dessa operação. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar um oscilador agora. Esse oscilador, ele é um oscilador chamado Trix. Esse Trix aqui, eu gosto sempre de dar nome, né, para as pessoas que me ensinam. Esse Trix aqui eu aprendi com um trader chamado Davidson, tá bom? De Brasília. E eu sempre busquei um oscilador, só que eu trabalhava com IFR sempre no médio e longo prazo, 60 minutos, diário e semanal. Nunca me adaptei ao IFR no time frame menor. E aí eu vi esse cálculo que ele fez do Trix, achei muito bacana para trabalhar nos 2 minutos e achei fantástico, tá bom? Então, depois de colocar o Trix aqui, você vai colocar uma média móvel. Você vai inserir uma média móvel de 10 períodos aqui dentro, tá? Vou colocar OK, tá? E vai ficar assim, uma média de 10. Se eu estiver falando um pouco muito rápido aqui, não tem problema. O que eu vou te dar a dica? Assista primeiro toda a aula, depois volte, assista novamente e vai aplicando e vai fazendo, tá bom? Para que fique bem claro para você, beleza? Então, olha só, aqui a gente já tem basicamente a estratégia formada. Basicamente, a gente tem a estratégia pronta. Ou seja, o que eu vou precisar aqui para me ter o gatilho
de compra, né? O que eu vou precisar aqui para ter o gatilho de compra, né? Vamos lá, só para a gente entender aqui como é que a gente vai ter o gatilho nosso de compra, tá? Gatilho de compra vai ser muito simples, tá? Deixa eu voltar aqui para a tela aqui que vai ficar mais fácil. Nosso gatilho de compra, ele vai ficar bem simples. Eu vou precisar ter a banda de boiler sendo rompida, olha só, banda de boiler sendo rompida, olha aqui, ó, tá? Vou precisar da banda de boiler aqui, ó, ela sendo rompida, eu tendo o Trix acima da média de 10 e eu preciso dele estar cortando aqui, ó, acima da média de 34. E aí eu tenho o meu gatilho de compra, tá? Dentro dessa operação. Aqui é onde que eu vou trabalhar os meus time frames, tá? Eu tenho um time frame de 5 minutos. Se eu trabalhar dessa forma com time frame de 5 minutos, ele sempre vai me dar um stop muito grande, tá? Ele sempre vai me dar um stop muito grande. O que que então eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir esse time frame para um time frame de 2 minutos. Aonde que o time frame de 2 minutos ele vai me dar simplesmente um stop menor. Olha só, ele vai me dar um stop de 150 pontos. Se eu estou com stop de 150 pontos, vamos pegar nossa calculadora de novo. Se eu estou com stop de 150 pontos, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 2, 75 pontos. Vou somar com 150, vai dar 225. Já já você vai fazer isso na cabeça toda hora. Então você está vendo que todas as vezes que você for tomar um stop, se você pegar a próxima operação, ela vai pagar o stop. Por quê? Porque o stop é sempre positivo. E o nosso stop, ele não é fixo em 150 pontos. Às vezes o nosso stop ele é menor. Às vezes o nosso stop é maior. Às vezes o nosso stop é maior ou às vezes o nosso stop é menor. Tá bom? Então, super tranquilo esse entendimento. Eu preciso estar. Você pode até tirar um print agora dessa parte aqui, ó. Você pode tirar um print, dar um pause na tela aí, vou esperar você dar um pause na tela. Essa daqui é o movimento perfeito que nós temos, tá? É o movimento perfeito. É o movimento onde é que você tem a banda de boiler abrindo para baixo, a banda de boiler abrindo para cima e para baixo, você tem a entrada do gatilho e você tem o stop sempre acima da barra, você coloca uns 20 pontinhos ali acima da barra. Beleza? Essa aqui é a primeira forma de você estar atuando com essa estratégia aqui, tá? É a primeira forma. E eu quero mostrar para vocês também, não só o movimento, tá? Não só o movimento de gain, tá? Porque dentro aqui, ó, nós também temos o movimento de loss. Olha só, a gente teve a abertura da banda de boiler, o Trix para cima aqui, o Trix para cima, acabando estopando a gente, ó. Tá vendo? Ó? Aqui acabando estopando a gente, ó. Fomos violinados para depois abrir uma posição de compra e ir embora. Beleza? Então, essa aqui basicamente, ela é a visão geral, ela é a visão aonde que eu tenho o oscilador que vai confirmar a entrada, a banda de boiler que vai confirmar a entrada e também a média móvel que vai confirmar a entrada. Esse é o nosso primeiro ponto aqui para fazer. Só que aí eu posso dar uma incrementada melhor nela para facilitar o quê? Para eu saber onde que eu vou colocar o stop e onde é que eu vou colocar onde é que eu vou colocar o meu stop. Já já eu vou falar onde que a gente vai fazer a entrada. Olha só, o que a gente vai acrescentar aqui? A gente vai acrescentar, tá? A gente vai acrescentar mais um indicador para a gente saber aonde que a gente vai colocar o nosso stop. Olha só, clica com o botão direito, inserir indicador, tá? Inserir indicador e você vai colocar o stop ATR, tá? Stop ATR. Porém, nós vamos também mudar a configuração dele, tá? Nós vamos mudar a configuração dele. Se eu deixar aqui, ó, o stop lá 210 pontos, o que que eu faço? Eu venho aqui, propriedades, mudo o stop ATR para 1,5, tá? Clico em aplicar, o stop fica um pouco mais justo. Basicamente, vai sempre ficar 20 pontos ali acima do candle. Olha só, quando eu fechar aqui a nossa entrada, a gente vai colocar o stop aqui, ó,
159 pontos. Então eu posso colocar ele de 159 pontos, de 150 a 200 pontos. Se eu coloquei ele aqui de 160 pontos, só você fazer o cálculo, não tem erro. Ó, 160 pontos dividido por 2, 80 pontos. Mais 160, o meu gain é de 240 pontos. Ó, tá? E bateu lá basicamente direto. Tá? 240 pontos direto. Basicamente, numa única operação hoje, você teria fechado o mercado. Tivemos uma outra operação aqui também, ó, tá? Tivemos uma outra operação aqui, um stop de 170 pontos, né? 170 pontos. Então, daria, faz o cálculo, não tem a cabeça? 170, não consegue fazer de cabeça? Faz o cálculo rapidinho. 170 pontos de stop, dividido por 2, mais 170. Olha lá, 255 pontos. Entrada deu aqui, ó. Ó, rompeu a média de 34. Trix para cima. Botou lá, olha lá, stop aqui embaixo. Olha lá, 230 pontos aí você teria feito na operação, né? Já já a gente vai fazer outros gatilhos aqui importantes, mas você já estaria aí com uma graninha dentro do bolso, tá bom? Então, muito importante estar seguindo essas regras. O ATR, ele vai ser basicamente para você colocar o stop. Olha só, tivemos aqui, tá? Tivemos aqui, né? Tivemos aqui, tá? Tivemos aqui, ó. Tá? Tivemos aqui, deixa eu pegar aqui essa canetinha aqui. Tivemos aqui, deixa eu ver se o marcador fica melhor. Deixa eu ver se o marcador fica melhor. Olha só, tivemos uma entrada bem aqui, ó. Tivemos uma entrada bem aqui. O seu stop, tá? O seu stop, ele ficaria no ATR. O seu stop ficaria no ATR, tá? Então, olha lá, o stop ficaria de 184 pontos. Ficaria dentro do ATR, tá? Pegando ele dentro do ATR, faz o cálculo. Olha aí, ó, foi embora. 300 pontos, ó. Faz o cálculo. Aqui, ó, tivesse entrado aqui o stop no ATR, tá? 200 pontos seria estopado, né? Seria estopado, né? Seria estopado aqui no ATR. Eu acho que até seria aqui o ATR embaixo. Então, passaria um pouquinho do stop, eu não colocaria, tá? Já já a gente vai fazer ponderações sobre entradas. Vamos continuar aqui, porque ainda falta mais coisas para a gente colocar dentro da estratégia, tá bom? Tem mais coisa para a gente colocar dentro da estratégia. O que faltava para essa estratégia, ela ficar uma estratégia bem bacana, bem completa? Faltava o seguinte, falta volume e agressão dentro dessa estratégia. Porém, se eu colocasse aqui dentro, tá? Se eu colocasse aqui dentro volume, ó, vou inserir aqui, ó, se eu fosse colocar volume, tá? Volume financeiro, tá? Se eu fosse colocar o volume financeiro mais o volume delta, que é o que eu gosto de usar, e aí tem que ficar TR, ó, TR, deixa eu ver, TR saldo de agressão, vamos olhar aqui, vamos ver se esse daqui, ok. Se eu tivesse que colocar tudo isso aqui do mercado para você enxergar, ficaria um pouco confuso. Ficaria um pouco confuso de você ter que olhar tudo ao mesmo tempo. O que então eu fiz? Nós aqui da ProOne desenvolvemos, né, com a ajuda aí do nosso programador Gilney, um indicador que ele, quando der a congruência de tudo, eu já coloco ele. Ele já vai aparecer a sua entrada. Então, o que a gente fez aqui? A gente criou uma regrinha de coloração, inserir regra de coloração, tá? Aqui vai ser o SDI, tá? SDI, vamos inserir ele dentro do gráfico, adicionar, ok, tá? E pronto. E pronto. Todas as vezes que eu tiver o volume e a agressão e níveis aonde que o preço possa caminhar, nós vamos inserir ele vai dar o nosso gatilho de entrada, tá? Ele vai dar o nosso gatilho de entrada, beleza? Então, o que eu posso corrigir aqui? E aqui, olha só, você vai comprar aqui, você vai botar o seu stop lá, ó, 160 pontos. Aqui eu ganhei
130 pontos. Aqui eu estou com stop aqui, stop ali 170 pontos, ganhei 225 pontos. Estou com meu gain aqui, né? Meu stop aqui em cima, fui lá, chegou a dar 500 pontos, tá? Não estou colocando nada demais aqui não. Você tem essa entrada aqui, stop ali 212 pontos, você foi embora, né? Não, se você pegasse esse daqui, você foi e foi embora. A única coisa que eu só não sugiro aqui é você estender o seu stop para mais de 200 pontos. No momento que eu estou gravando essa aula aqui, nós estamos com uma volatilidade de mercado muito grande. Nós estamos com uma volatilidade que realmente está passando de 200 pontos, está passando de 150 pontos stop muitas vezes. Muitas vezes está sendo violinado e indo embora. Mas quando o mercado ele vai se acalmando, hoje a gente está com o mercado a 131 mil pontos. Então, o stop de 131 mil pontos é diferente do stop de 100 mil pontos. Tá? A amplitude do mercado ela vai acabar sendo diferente. Tá? Então, por isso que a gente sempre vai adaptando o nosso stop de acordo com o que o mercado vai passando. Mas eu não sugiro você colocar um stop mais de 200 pontos de stop nessas operações, tá bom? Para você ter uma tranquilidade de você operar. Então, ó, basicamente aqui agora você tem, tá? Você tem um movimento show de bola. Visualmente, tá? Visualmente você tem o mercado agora para você trabalhar, ó. Visualmente você tem os gatilhos, né? Presta atenção aqui, ó, que você tem os gatilhos, ó. Olha aqui, ó. Lá em cima, 126 pontos, não teria sido estopado, ó. Deixou a operação lá, 126 pontos, tá? 126 pontos e deixa o mercado embora. Deixa o mercado embora. Tá vendo que nem sempre o stop vai ser 150, 200, às vezes o stop é 70 pontos, tá bom? Então, muito importante estar aqui. O que eu posso fazer para ser uma pessoa mais conservadora nesse movimento aqui? O que eu posso ser mais conservador nesse movimento aqui? O que eu posso fazer para ser mais conservador? Eu posso colocar um horário nele, ó. Posso vir aqui, ó, propriedades, eu vou no gráfico, clico com o direito, aperto em propriedades e eu venho o horário de início. Que hora que eu quero que ele inicie? Eu quero que ele inicie sempre às 9h15 da manhã, para mim não pegar o primeiro movimento do mercado, aquele movimento mais forte, né? Para eu poder fazer o primeiro movimento do mercado. Aonde que eu coloco? Pronto, ó, 9h15. Tá vendo? Só que o que acontece? Olha onde é que o mercadinho ele já está. Ele está lá em cima, lá o mercado vai me proporcionar aqui, já estou no fundinho, vou dar essas dicas aqui para vocês para não ocorrer. Tá vendo? Você pode colocar ele aqui. Se você quiser ser mais conservador ainda, você quer ser mais conservador ainda, você pode vir aqui e falar, cara, na primeira horário eu não vou operar, eu vou operar só depois das 10 horas. Você vem cá e muda, tá? Para você colocar só depois das 10 horas, você vem aqui e dá um ok, olha lá, ó, só depois das 10 horas. Só depois das 10 horas. Tá bom? Só depois das 10 horas, tá? Então fica muito mais tranquilo para você poder realizar as suas operações dentro do mercado, tá? E aí vai de acordo com a sua, conforme você for se estabelecendo. Por exemplo, às vezes eu já gosto de operar ele de manhãzinha cedo. Às vezes eu deixo para operar ele depois das 10h15. Isso aí vai muito com o seu feeling, tá bom? Mas eu vou dar aqui uma forma geral para como que você deve realizar as operações, tá bom? Vamos lá agora para os gatilhos de defesa, tá? E os gatilhos de defesa a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou tirar um print dessa tela, tá? Vou tirar um print dessa tela aqui, ó. Ó, o alvo aqui, ó, 500 pontos, você pode colocar também, se você colocar ele automático, tá? Horário de início, vou colocar aqui às 9, tá? Às 9h15, tá? Que é o horário que a gente vai pré-definir aqui, às 9h15, tá? E aí, antes de mais nada, o que eu quero mostrar para vocês? Ela é uma estratégia que quando vai,
o mercado anda muito bem, tá bom? Não é uma estratégia de lateralidade, não é uma estratégia de lateralidade. E agora a gente vai colocar os gatilhos, tá? A gente vai colocar os gatilhos de entrada, tá bom? A gente vai colocar os gatilhos de entrada. Vamos pegar esse dia aqui que a gente teve um dia de sobe e desce, tá? Vamos pegar aqui os gatilhos de sobe e desce, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho esse trix aqui, tá? Para ficar bem legal, tá? Para a gente poder pegar, ó, para a gente poder mapear os nossos gatilhos de entrada. O que eu vou fazer? Eu vou tirar um print dessa tela aqui agora, tá? E vou pegar aqui o nosso quadro branco, tá bom? Tá? Beleza? Para a gente poder fazer um negócio bem bacana aqui agora e poder desenhar em cima dele aqui, para a gente poder fazer algumas regrinhas aqui bem importantes. Então agora, para tudo que você está fazendo agora e presta atenção nessas regras da estratégia, beleza? Presta atenção nessas regras da estratégia. Muito fácil, muito tranquilo, sem alvoroço, sem nada. Presta atenção. A estratégia, ela ativou 9h15. Ela ativou 9h15, a estratégia, tá? Ela ativou 9h15. O que eu vou precisar para entrar na estratégia? Bandas, tá? Bandas de Bollinger abertas. Então, o que eu vou precisar ter? Eu vou precisar ter essa banda de Bollinger aqui, ó, ela simplesmente puxando, ó, ela abrindo volatilidade, ó. Ela abrindo volatilidade. Ela abrindo volatilidade. O que eu também vou precisar? Só um instante. Vamos dar um pause aqui. Deixa eu pegar novamente ali que ele não veio para nós o nosso Trix, né? Que o nosso Trix é ele que vai ser um cara de defesa, tá? Esse é um cara de defesa aqui, tá? Esse é o nosso carinha de defesa. O que eu vou ter que validar para me dar a entrada? A primeira coisa que eu vou ter que fazer é observar as bandas de Bollinger abertas. Tá? As bandas de Bollinger abriu, elas estão abertas? Beleza, maravilha. Então o que eu vou fazer? Já é um ponto positivo para mim entrar. Vou avaliar. Ok. Segundo ponto que eu vou olhar para validar a estratégia. A banda de Bollinger, o Trix, se eu estou com o mercado vendido, se eu estou com gatilho de venda, eu estou com o Trix para baixo da média de 10. Trix abaixo da média de 10. Isso aqui para um caso de venda, né? A gente está tratando aqui um caso de venda, tá? E aí é só a gente fazer vice-versa, de venda. Então, para vocês observarem aqui, quando vocês colocarem para rodar no replay, quando vocês forem trabalhar para colocar no replay, vocês vão ver que vai ficar tudo mais claro. Ou quando você coloca, eu sugiro nem colocar no replay, coloca no mercado mesmo ao vivo, coloca no simulador para você treinar ali, que fica bem legal. Olha só, significa que esse gatilho aqui não veio, ó. Eu não podia vender aqui, porque o meu Trix não está abaixo. O meu gatilho aqui de venda, ele não está abaixo. Agora, vamos fazer para compra. Vamos fazer para compra. Para compra. Por quê? Essa regra de coloração é só para me trazer volume e agressão. Só para mostrar isso para vocês. Volume e agressão. Tá? Agora vamos partir para a compra? Olha só, vamos lá. Bandas de Bollinger, tá? Bandas de Bollinger abertas. Olha lá, ó. Vamos pegar aqui em cima. Vamos pegar esse movimento aqui, ó. Vamos lá, vamos pegar esse movimentinho aqui. Deixa eu tirar aqui, ó. Vamos pegar esse movimentinho aqui, ó. Bandas de Bollinger aberta?
Vamos pegar esse movimentinho aqui, ó. Olha lá, ó, banda de boiler aberta, ó. Empurrou lá, ó. Esse aqui deu o gatilho, ó. Beleza? Trix para cima, olha aqui o Trix para cima, confirmou. Bandas de boiler aberta, ok, confirmou. Olha lá, ó. Confirmou coloração, confirmou, confirmou. Trix, que a gente olhou ali embaixo, acima da média de 10, confirmado. Gatilho ativo. Regra de coloração, verde. Regra de coloração, verde. Ok. Pronto. Ativou o seu gatilho, ativou a sua estratégia. Acabou. Stop menor que 200 pontos. Ok. Entra. Entrou. Essa estratégia, normalmente, ela não tem parcial. Ela não tem parcial. Ou ela vai para o alvo, ou ela vem no 0 a 0, ou ela te tira no stop. Qual que é o gatilho de defesa da operação? Gatilho de defesa, tá? Gatilho de defesa da operação. Gatilho de defesa. Operação andou 1 para 1 em relação ao stop, puxar para o 0 a 0, ou seja, puxar para o break-even, tá? Você vai puxar ela para o break-even, ou seja, essa operação aqui, ela estava me dando cerca de estava me dando um stop de 170 pontos, correto? Estava me dando um stop de 170 pontos. A operação correu 170 pontos. Eu puxo para o break-even, tá? Normalmente, esse operacional aqui eu não faço parcial. Joe, eu posso fazer parcial? Pode, porque ele vai... Posso fazer parcial quando puxar 1 para 1? Pode. Muitas vezes ele vai dar 1 para 1 e vai vir para o 0 a 0. Mas você pode sim fazer parcial caso você queira, se você achar que convém. Na minha forma de operar, nessa estratégia, eu não faço parcial. Eu vou direto para o alvo, tá? Ou eu puxo para o 0 a 0 e deixo ela bater no alvo, assim que a operação bate 1 para 1. Beleza? Como que eu posso reentrar na operação? O que muitas vezes a pessoa ela pode cometer de erro aqui? A gente ativou um gatilho, tá? A gente ativou um gatilho para você justamente não comprar topo e não vender fundo, tá? Por exemplo, a estratégia, ela fez este movimento aqui, ó. Ela fez este movimento aqui, válido, ok. Aí você deve se pensar, mas ativou lá em cima de novo. Vou entrar de novo. Não pode. Não pode. Ela tem que vir trabalhar abaixo da 34. Caso ela trabalhe abaixo da 34 e volta para fazer uma compra, aí é uma entrada válida. Beleza? Se ela não romper a 34 e o mercado continuar subindo, como eu vou mostrar para vocês ali, você não pode entrar de novo. Não é uma entrada válida. Porque senão, às vezes, você pode estar comprando no topo ou vendendo no fundo. E aqui, ó, é a mesma coisa na hora da venda. Ó. O que a gente pode observar aqui? Ó? Olha só, isso aqui aconteceu justamente hoje. Vamos para o gráfico aqui, ó, tá? Gráfico atualizado. Olha só para você ver. Primeira entrada que a gente fez aqui, né? Olha só, entrada aqui, tá? Entradazinha aqui, tá? Entradazinha aqui, beleza? Entrada feita aqui. Foi lá em cima. O mercado veio trabalhar abaixo da 34. Se, porventura, ativasse uma compra aqui, aí seria válido.
porque o mercado trabalhou abaixo da média de 34, tá? Olha aqui, só que não, ele veio direto, tá? Ele veio direto trabalhar aqui embaixo para venda. Olha só, abriu a venda aqui, eu estava com o meu, estava com o meu TRIX abaixo da média de 34, vocês podem observar que aqui, eu não estava com o TRIX abaixo da média, tá vendo? Não estava com abaixo da média, não estava. Esse aqui já estava abaixo da média, dando o meu gatilho. Tá vendo? Ele dando o gatilhozinho aqui dele aqui, bem bonitinho, dando o gatilhozinho aqui dele, bem sossegado, bem tranquilo. Tá vendo? Dando o gatilho aqui, entrando o volume e o mercado indo, tá? Aqui, olha lá, mercado para cima, aqui, tá? Tentando romper a banda de bola querendo abrir de novo. Se o mercado, se você for estopado nesse cara aqui, vamos dizer que você foi estopado neste carinha aqui. Vamos dizer, por algum motivo você foi estopado nesse cara. Você não pode entrar nesses candles aqui anteriores. Vocês não podem trabalhar, porque nenhum candle fechou abaixo da banda. Agora, nesse candle aqui você já pode. Neste candlezinho aqui você já pode, tá? Neste candlezinho aqui você já pode trabalhar nele, Você pode trabalhar nele. Por que você pode trabalhar nele? Porque o mercado trabalhou abaixo da 34. Trabalhou abaixo da 34, foi embora e subiu. Beleza? Então, essa aqui são as formas para você poder operar. E aí, caso você queira, você pode, com a regra de coloração, tá? Você pode, tá? Excluir, tá? Você pode excluir, só não exclua a média de 34 períodos, tá? Você pode excluir a banda de Boiler, porque dentro da regra de coloração, tá? Dentro da regra de coloração já tem o volume e o rompimento da banda, tá? Volume e o rompimento da banda. A única configuração que você vai ter que ficar de olho é o Trix aqui, que vai ser o seu gatilho. Assim, o gráfico fica um pouquinho até mais limpo. Qual que é sempre as minhas sugestões para você utilizar essa regra de coloração? Quando o mercado realmente ele está bem ali em tendência e tal, tudo mais, e os stops ali sempre justos, tá? E que você tenha, presta bastante atenção, que você tenha um gain e um loss definido no dia. Por quê? Se porventura o mercado, você vai lá, faz uma operação, né? Vamos dizer aqui que você vai lá, pega essa operaçãozinha aqui maravilhosa, vai lá, pega essa operação aqui todinha, faz lá 300 pontos, né? Faz 300 pontos. Essa é uma estratégia que eu gosto de estar sempre pegando ali 250 pontos. Se eu fizer uma operação com 250 pontos, eu já paro. Vamos dizer que você pega uma operação dessa daqui com 250 pontos, com 300 pontos aqui, tá? Você pega essa operação com 300 pontos, né? Aí depois realmente vem uma força muito forte aqui, o mercadinho anda de lado e te estopa. Entendeu? Então, eu não gosto. Eu já gosto de vir determinado. Cara, nessa estratégia aqui, eu vou pegar 200, 250 pontos. Peguei, acabou, tô fora. Tomei 2 stops seguidos nela, também tá bom, acabou, tô fora. Tá bom? Por quê? Porque ela é uma estratégia objetiva. Não é uma estratégia que a gente vai ficar olhando o mercado, que a gente vai olhar para cima, para baixo. Não, é uma estratégia objetiva. Ela deu, a gente vai entrar. Por isso que é uma estratégia muito válida para quem está começando e para quem já está um pouco mais evoluído no assunto, já é muito boa, porque ela dá o direcional para você, tanto da inversão de fluxo, quando o mercado dá aquela inversão de fluxo, olha aí, quando ele dá a inversão zona de fluxo, olha a porrada, 80 pontos de stop, 90 pontos de stop para pegar 224 pontos. Entendeu? Olha lá, o mercado tentou trabalhar lá acima, trabalhou acima, vamos dizer que ele trabalhou ali em cima, né? Ele não trabalhou nenhum momento ali acima, tinha que ter trabalhado ali, acima aqui, mas se ele trabalha acima, olha para você ver como o stop fica curto, 75 pontos se você for estopado,
75 pontos. Ó, vamos dizer que mais uma entrada aqui. Olha lá, ó, 60 pontos. Para você pegar quanto? 400 pontos. Olha aqui, ó, quando o mercado bate forte, ó, olha lá, ó, quando dá a inversão de fluxo, 125 pontos, para você pegar 200 pontos. Então é uma estratégia muito eficiente, é uma estratégia muito boa. Porém, eu sempre digo, saia pronto já com seu gain e com o seu loss que você já tem pré-definido, tá bom? Então, às vezes você deve estar se perguntando aí agora, né? Como que eu consigo essa estratégia completa, muito mais detalhada, com a regra de coloração, com a variação dessa estratégia, né, que tem outras variações também. Nós temos, tá, uma comunidade, né, que a gente chama a nossa comunidade da Pro One Traders, que é a nossa comunidade do Acelera Trade, tá, aonde você tem não só uma plataforma, mas você tem duas plataformas, tá bom? Aonde que você tem o Start Trade, onde é que eu te apresento tudo, onde é que eu te mostro todas as etapas, tá? Essa mentoria do Acelera Trade é uma mentoria muito bacana, que é uma mentoria para fazer você evoluir o seu patrimônio. Aqui, literalmente, eu te mostro onde eu errei no início, são mais de 10 anos de mercado, né? Esse ano de 2025, a gente completa aí mais de 10 anos, mais de uma década dedicada ao mercado financeiro e há 7 anos que eu vivo exclusivo das minhas operações, né? Que eu mostro todas as minhas operações ao vivo para todo mundo, né? E aqui dentro dessa plataforma, você tem a nossa comunidade no WhatsApp, você tem a comunidade de robôs, você tem a comunidade, o canal de notícias, tá? Que você pode ter acesso, tá? Fora a nossa segunda plataforma, que é uma plataforma mais completa, é uma plataforma onde é que você vai ter os treinamentos, os cursos do básico, né? Se você está começando agora, precisa de um direcional, você tem os nossos treinamentos do básico, tá? Você tem a estratégia do Fast Trade, o robô do Fast Trade, você tem treinamento de fluxo, da forma com que eu enxergo o fluxo, você tem treinamento de macroeconomia, de ações, de opções, você tem todos os meus indicadores que eu utilizo, tá? São todos os indicadores desenvolvidos por mim e pela nossa equipe da coisa. Você tem sala ao vivo para você aprender, você tem uma mentoria que a gente sempre, todos os anos, a gente refaz uma mentoria, e você tem vários robôs aqui para você operar, inclusive robô do Forex. Porém, a gente compactou dentro de uma segunda plataforma uma estratégia mais objetiva para poder fazer você alavancar os seus resultados, tá bom? Dentro dessa plataforma você tem o Trade Anjo, você tem o checklist de trade, você vai entender um pouquinho mais os bastidores da nossa profissão de trade. Eu tenho um plano onde é que eu peguei as questões dos investidores e coloquei para a gente acelerar o nosso plano estratégico de Acelera Trade para você fazer os seus primeiros 100 mil reais na bolsa. Você tem uma planilha para que você possa acompanhar a evolução do seu patrimônio. A gente tem a nossa parceria junto à Genial Investimentos, onde que você clica aqui, abre conta direto na Genial ou abre conta direto na BTG, a escolha também é sua. Você tem o suporte direto comigo, você tem sala ao vivo e você tem toda essa estratégia, ela mastigadinha por etapas. Aqui a gente fez um aulão, né, tentando pegar as principais etapas ali, e aqui você tem o aulão, tá bom? Para pegar todas as estratégias. Tem um curso de Scalper Pro também, que a gente fez um treinamento de Scalper. Você tem Masterclass todo dia às 20 horas e você tem a mentoria que a gente já fez esse ano ao vivo, que também é uma mentoria muito bacana. E olha para você ver que doideira. Para você ter acesso a tudo isso aqui de forma vitalícia, você só vai pagar uma vez, você vai pagar R$ 97. Você não está ficando doido, você só vai pagar R$ 97. Ou 12 vezes no cartão de R$ 99,90. E você vai a ter acesso a todas as atualizações sempre que precisar. Tá bom? Então, a nossa ideia é criar a nossa comunidade muito forte. Hoje, só no nosso grupo de informações, temos mais de 600 pessoas e a gente quer crescer cada vez. É isso aqui, você não vai só receber uma regra de declaração, você vai receber sala ao vivo, você vai ver operando ao vivo, você vai receber robôs, você vai receber todo o treinamento completo, você vai receber tudo aí dentro dessas duas plataformas, fora todo o meu auxílio, tá bom? Então, se você quer ter acesso,
que você vai fazer? Você vai voltar lá no meu WhatsApp. Se você estiver assistindo essa aula no YouTube, aqui embaixo deve ter o meu também, o meu WhatsApp. Se você estiver vindo do Instagram, você volta lá, fala comigo no Instagram. Se você tiver recebido essa aula também se você tiver recebido essa aula também dentro dos grupos, de algum lugar, tá? Não sei de onde é que você está assistindo essa aula, tá bom? De onde é que foi divulgada essa aula. Mas só você me chamar, vai ter meu WhatsApp em algum canto aí, tá? E aí você fala, pô, Joe, eu queria fazer parte aí da mentoria do Acelera Trade, a gente bate um papo, tá? Eu te dou todo o direcional e é exatamente isso que você tá entendendo. Ao invés de eu cobrar 1.000, 2.000, 3.000 reais em toda essa mentoria, só estou cobrando R$ 97 apenas e acabou. Morreu Maria Preá. É esse valor aí que você vai pagar vitalício, não vai pagar mais nada para ter acesso. Tá bom? Então, já programamos demais a aula. Teste a estratégia aí. Tem como você testar a estratégia sem um indicador, mas caso você queira ter acesso a toda essa plataforma que eu mostrei para vocês aqui, é só você estar me chamando lá no WhatsApp. Então, eu quero agradecer por você ter ficado até aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço e te vejo aqui dentro do nosso Acelera Trade. Um grande abraço.